Olá! No Justiça Legal de hoje, você vai conferir como funciona o novo sistema de coleta seletiva do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. No quadro Entrevista, o nosso convidado é o presidente da SaferNet Brasil, Tiago Tavares, que conversa conosco sobre crime e violação de direitos humanos na internet. Acompanhe também no quadro Isso é Legal, uma reportagem sobre o Museu Histórico Anita Garibaldi, situado no município de Laguna, no sul do estado. E a partir de agora, você vai ver a cobertura do 2º TCE em debate, que aconteceu no auditório do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e abordou a questão da judicialização da saúde. A tentativa de obter através da justiça medicamentos, exames, cirurgias ou tratamentos aos quais os pacientes não conseguem ter acesso pelo SUS ou pelos planos privados. Essa é a judicialização da saúde, que foi tema de um debate promovido pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina. A palestrante convidada foi a advogada Lenir Santos. É um evento que tratou da questão da judicialização da saúde, que vem crescendo, exponencialmente há mais de 10 anos, que tem um crescimento enorme, com um gasto por volta de 7 bilhões de reais, mais de 800 mil ações judiciais pleiteando alguma coisa da área da saúde, e os caminhos que possam ser mais efetivos e conseguir dar uma racionalidade dentro desse sistema único de saúde para poder tentar evitar que isso cresça e que se possa ir desjudicializando a saúde e refluindo essa questão. Um dos debatedores foi o Procurador de Justiça do Paraná, Marco Antônio Teixeira, que levantou reflexões importantes. Quem judicializa os mais pobres, dificilmente. Esse dado é um dado da literatura. Portanto, o que nos compete, talvez, nesse momento, é na linha dessa ideia do presidente da Casa, Dr. Xerém, é de congregarmos mais instituições para pensarmos soluções que possam dar assistência necessária à população sem passar pela judicialização. A judicialização é um caminho caro, é um caminho longo, é um caminho demorado e que nem sempre o resultado atende à expectativa de quem ajuizou a ação. O presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina, Luiz Eduardo Xerém, acredita que este cenário não vai mudar tão cedo. A falta de acesso às pessoas aos serviços de saúde está proporcionando isso. Mas a grande pergunta que fica é se esse é o melhor caminho. Os gestores municipais eles têm que estar atentos, gestores municipais estaduais, para que se coloque no seu próximo orçamento os gastos com a judicialização. Porque eu não vejo a curto e a médio prazo que elas vão terminar tão fácil. O que foi muito frisado é que não é justo ficar só nas costas do judiciário estadual, dos cofres estaduais e dos cofres municipais a própria judicialização. É necessário que a União também responda, até porque detentora do maior da arrecadação, por evidente, responda também por essas demandas. Nesse sentido, a Defensoria Pública de Santa Catarina envidou esforços junto com a Defensoria Pública da União, estamos praticamente com um acordo fechado, para que as nossas ações na Justiça Estadual sejam de até 40 salários mínimos e, acima disso, somente casos excepcionais, onde não houver Defensoria Pública da União, nós ajuizarmos. É de extrema importância a união de esforços de todos os órgãos para que a gente possa fazer uma boa administração e também atender às necessidades da população. Porque o Executivo faz todo um planejamento de atender a população, principalmente na área da saúde, e às vezes o processo, através da Justiça, acaba modificando as suas prioridades no Executivo. Então, esse debate abre essa possibilidade de conversa e também de estreitar o relacionamento entre os poderes, porque eu acho que o maior beneficiado sempre vai ser a população se os poderes estiverem acordados. Um projeto inovador e sustentável. O novo sistema de coleta seletiva do Poder Judiciário catarinense vem chamando a atenção de outras instituições públicas estaduais pelo trabalho que está sendo realizado com as associações de coleta de materiais recicláveis na capital. Acompanhe. Por meio de convênio firmado com uma associação de coletores de materiais recicláveis, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina inaugurou um novo formato de serviço de coleta seletiva nas unidades da sede e nos fóruns da capital. A gente conseguiu, depois de anos, migrar do modelo antigo, que a gente se valia da coleta do serviço público municipal,
agora a gente celebrou um convênio diretamente com uma cooperativa que, na verdade, é uma cooperativa que já está instalada no município há muitos anos, ela tem convênio com o município, é uma das cooperativas para onde o resíduo coletado pela empresa pública municipal destina os resíduos. A gente consegue uma garantia de que todo o material separado pelo pessoal, pelos servidores e recolhido pela equipe da coleta seletiva é realmente destinado às cooperativas, porque a partir do momento que a própria cooperativa faz o recolhimento, a gente tem garantia de que esse resíduo separado ele tem um destino social adequado. E justamente pensando na inclusão social e nos cuidados com o meio ambiente, é que o Judiciário, em cumprimento às diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, busca evitar o desperdício, reduzindo o lixo destinado a aterros sanitários. O projeto do tribunal ele tem uma vertente totalmente social nesse aspecto, né? É um modelo em crescente adoção no país inteiro, né, que contempla cooperativas de catadores e muitas vezes outros projetos sociais. Ou seja, o município fomenta e busca organizar os catadores informais da cidade, propiciando a eles uma estrutura para trabalhar sob forma de cooperativa, e aí a coleta municipal e no caso do tribunal, mediante um convênio na qualidade de grande gerador, destinar o material a essa cooperativa. O material recolhido nas unidades de Florianópolis somam por semana quase 1 tonelada. A maioria é papel branco descartado, mas também há uma significativa quantia de plástico, vidro e metal. No tribunal a gente pega o resíduo recicláveis tudo, né? É papel, papelão, revista, jornal, copos, plástico. Tudo o material que a gente pega lá é todo reciclado, né? Na cooperativa, os materiais recicláveis passam por uma triagem e são separados conforme o tipo de matéria-prima, para só depois serem enviados à indústria a fim de serem comercializados. O material ele chega de lá, a gente tria aqui e é rateado por os grupos de associados, né? Daqui ele segue para a empresa e vendido e repartido em partes iguais, né? Esse é um material que é muito bom e traz benefício e renda para todos os sócios, né? E quando o assunto é responsabilidade, os projetos da Secretaria de Gestão Socioambiental do Tribunal de Justiça continuam avançando, principalmente no quesito práticas sustentáveis. O mesmo resultado que a gente tenta alcançar aqui, a gente também tenta multiplicar para todos os fóruns do Estado. Inclusive, é uma meta do Plano de Logística Sustentável do Judiciário, até o final de 2017, a implantação de coleta seletiva em 100% dos fóruns do Estado. Né? E o principal objetivo mesmo é, além de ser uma responsabilidade objetiva direta pelo destino do resíduo que é gerado, mas sim usar o ambiente do judiciário como um ambiente multiplicador de boas práticas na sociedade, né, de sustentabilidade. Com um belo acervo sobre a República Juliana, incluindo objetos que pertenceram à heroína lagunense, o Museu Histórico Anita Garibaldi foi o destino da nossa equipe de reportagem essa semana. E um pouco da riqueza cultural desse lugar é o que você confere agora no quadro Isso é Legal. Inaugurado em 1949, em ocasião ao centenário da morte da heroína catarinense Anita Garibaldi, o primeiro museu do município de Laguna, no sul do estado, está localizado no centro histórico da cidade. O nosso acervo ele é denominado um acervo eclético, né? Porque ele tem itens com algumas temáticas. A gente tem bastantes documentos antigos ali que contam um pouco da nossa história, alguns documentos que falam inclusive da República Juliana. Temos também algumas peças que se referem
ao acervo relacionado ao Jerônimo Coelho, que é o fundador da imprensa catarinense, lagunense também, né? Esse prédio, construído em 1747, é um dos mais antigos do sul de Santa Catarina e já teve várias funções ao longo dos mais de 200 anos. Já foi sede da Câmara Lagunense, também cadeia pública e serviu à Prefeitura Municipal. Depois de reformado, começou a funcionar aqui o Museu Histórico Anita Garibaldi. Esse espaço foi utilizado justamente para fazer a fundação da República Juliana em 1839. Né? Então é uma edificação bastante importante, ela tem um tombamento individual e é um dos poucos edifícios do município, se não o único, em que existe esse tombamento unitário. E houve naquela época, é uma coisa bastante interessante, que houve a participação de algumas figuras bastante conhecidas da nossa história do Brasil, dentre os quais o Lúcio Costa, que participou disso, que foi o arquiteto que fez o plano diretor de Brasília, e Carlos Drummond de Andrade, né? Então, isso são algumas coisas que ligam a nossa cidade a essas figuras históricas e dão ainda mais relevância a essa edificação. Com a intenção de preservar a memória da população lagunense, o vasto acervo do museu é composto principalmente por doações de historiadores e vai desde peças de barcos, armas da República Juliana, até objetos dos revolucionários catarinenses. Nós temos algumas peças que contam um pouco do cotidiano, peças antigas que foram reunidas através de muitas doações, dentre as quais um dos grandes doadores dessas peças foi o fundador da nossa comarca de Laguna, que fez recentemente 160 anos de existência. Né? Então é um acervo bastante relevante, tem muitas peças inclusive da pré-história ali, dos carijós, que foram coletadas de sambaquis. Então é uma história bastante rica que nós detemos aqui no nosso município. A organização do acervo, as peças e os documentos antigos do legado de Anita Garibaldi também chamam a atenção dos visitantes. Essa é a segunda vez que eu visito, eu gosto bastante pela essa preservação da história, da questão da tradição, a preservação dos nomes, né, a valorização da Anita Garibaldi, de Giuseppe, a contribuição deles na história da cidade. Eu acho isso muito, muito legal. Esse acervo é muito interessante de visitar para a gente conhecer como era a vida no passado de Laguna. Essa edificação aqui, ela foi uma das primeiras da cidade, que era a Casa de Câmara e Cadeia, e agora se transformou no museu, contando a história da Anita Garibaldi. E eu acho muito legal e acho que toda a população daqui deveria vir visitar para saber um pouco mais da história. Tem um acervo bem completo contando a história que envolve a Anita e o Giuseppe. Bem legal. O Museu Histórico de Laguna ainda oferece visitas guiadas às escolas. Um momento revelador para os alunos, que aprendem sobre a história da cidade dentro de um ambiente lúdico. Então, esse tipo de visita ao museu, né, que resgata toda uma história de uma cidade, de uma região, desde a pré-história, né, até os dias de hoje, ele é fundamental para que as crianças elas tenham noção do local que elas estão vivendo, para dar importância ao patrimônio que elas têm aqui, a tudo que permeia a vida delas, né, para elas darem muita importância e conscientizar, inclusive, para a preservação, né, desses casarios, dessas peças e tudo que compõe aqui a região onde a gente mora. E a seguir, no próximo bloco, no quadro Entrevista, recebemos o presidente da SaferNet Brasil, Tiago Tavares, que fala sobre crime e violação de direitos humanos na internet. Então não sai daí, a gente volta logo depois do intervalo. Até já! No Brasil, 120 milhões de pessoas têm acesso à internet, o que representa 58% da população nacional. No mundo, esse número é um pouquinho menor, 48% da população tem acesso à internet. E claro, com isso, muitos crimes cibernéticos acabam ocorrendo e violações de direitos humanos. É sobre esse assunto que a gente conversa com o Tiago Tavares,
Ele que é presidente da SaferNet, que é uma organização não governamental sem fins lucrativos que trabalha na promoção e na defesa dos direitos humanos na internet. Thiago, a internet ela consegue promover e violar os direitos humanos ao mesmo tempo. Queria que você explicasse então um pouquinho dessa dualidade. A internet é uma ferramenta que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Imagine uma faca. Eu posso usar uma faca para preparar um alimento, para passar manteiga no pão, ou posso usar a mesma faca para ferir ou eventualmente até matar alguém. Então, o problema não está na ferramenta, mas sim no uso indevido que se faz dela. Tem uma frase do Vint Cerf, que é o criador do protocolo TCP/IP, que é o protocolo que que faz com que a rede funcione. Ele é considerado o pai da internet, o inventor do protocolo que permitiu que os computadores se conectassem. E ele tem uma frase que ele diz que a internet é o espelho, é como um espelho. Ela reflete, a imagem refletida nesse espelho é a imagem da própria sociedade. Então, se você não gosta da imagem que vê refletida no espelho, não adianta quebrar o espelho. Nós temos que transformar e melhorar a sociedade. Então, a internet, eu não tenho dúvida nenhuma, e sobretudo as redes sociais, elas são hoje a grande caixa de ressonância da sociedade. São a imagem refletida no espelho. E essa imagem vai refletir as virtudes, vai refletir a dinâmica e as virtudes de uma sociedade, mas também vai refletir as suas assimetrias, os seus conflitos étnicos, conflitos de gênero, conflitos sociais. Uma sociedade como a brasileira, profundamente marcada pela violência, onde 59 mil pessoas são assassinadas por ano, a internet também vai refletir esse traço marcante da sociedade brasileira, não é? Que tem na violência um dos seus maiores desafios a ser superados. Então, eu não tenho dúvida de que essa vitrine, não é? Essa caixa de ressonância, ela pode ser, se bem utilizada, ela pode ser um espaço de exercício de direitos, de promoção da cidadania, de valorização da diversidade, de respeito às diferenças, mas também ela pode expor na vitrine aquilo que mais nos envergonha, aquilo que mais nos preocupa enquanto brasileiros que somos obrigados a viver numa sociedade profundamente marcada por todo tipo de violência. Quais são as principais violações que ocorrem hoje no Brasil? Existem violações a direitos de crianças e adolescentes. Então, crianças e adolescentes que foram vítimas de abuso sexual e que tiveram imagens desse abuso registradas na forma de fotos ou vídeos, essas imagens acabam circulando pela rede. E nesse aspecto é interessante porque esses crimes, essas imagens, elas são a prova material de um crime que aconteceu fora da internet. Mas que quando essas imagens são colocadas na rede, outras pessoas acabam tendo acesso, muitas dessas denunciam, e é a partir da denúncia feita pela própria rede que aquele crime que aconteceu entre quatro paredes acaba sendo investigado. E a prova disso é que a Polícia Federal já prendeu nos últimos anos mais de 500 pessoas no Brasil que usaram a internet para divulgar ou publicar imagens de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Então, a rede ela pode ser também uma grande aliada para, ao dar visibilidade às evidências materiais desses crimes, ela pode ser uma grande aliada se houver uma conscientização da população em denunciar esses crimes quando eles acontecem e quando eles aparecem, cujas evidências aparecem na rede. Um outro caso muito comum, que se tornou muito evidente nos últimos anos, são as manifestações de ódio e discriminação. Ou seja, manifestações racistas, xenófobas, mensagens que promovem a discriminação em razão de raça, cor,
etnia, religião ou procedência nacional. Esses conteúdos que procuram segregar e procuram discriminar pessoas em razão dessas características, eles constituem crime no Brasil. A Constituição brasileira, por exemplo, diz que racismo é um crime inafiançável e imprescritível. A Lei 7.716, que é de 1989, ou seja, está em vigor muito antes da internet comercial chegar ao Brasil, que a internet comercial tem início no Brasil em 95 e a lei é de 89, e continua sendo plenamente válida e aplicável para punir essas manifestações de ódio. Essas manifestações, quando acontecem pela rede, acabam se disseminando e acabam muitas vezes sendo compartilhadas e ganhando uma dimensão muito maior. Então, essas são, eu diria, as maiores violações. Crimes sexuais contra crianças e adolescentes e, sobretudo, crimes de ódio e discriminação contra minorias historicamente discriminadas no país. É muito comum aqui no Brasil o compartilhamento de vídeos e fotos que acabam violando alguns dos direitos humanos com materiais de tragédia ou até mesmo outros tipos de material. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso. Olha, qualquer conteúdo que seja compartilhado sem autorização ou, melhor dizendo, conteúdos, por exemplo, que envolvam a intimidade de outra pessoa, que teve o registro dessa intimidade, por exemplo, fotos de nudez, e que são disseminadas e que são compartilhadas sem autorização, isso, além de causar um dano irreparável à imagem de quem teve as suas fotos vazadas, gera uma repercussão civil e, eventualmente, pode gerar uma repercussão na esfera criminal. Quando se trata de compartilhamento de imagens envolvendo cenas pornográficas ou de sexo explícito com adolescentes, por exemplo, isso é um crime grave que está tipificado na Lei 11.829. O simples fato de compartilhar uma imagem que contém uma cena pornográfica ou de sexo explícito de criança e adolescente, você pode ser punido pelo simples fato de compartilhar com uma pena de 3 a 6 anos de reclusão e multa. É isso que está dito expressamente no artigo 241-A da Lei 11.829, que atualizou o Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma lei que foi aprovada em 2008 e passou a prever uma série de novas tipificações penais relacionadas à utilização da internet para a prática de crimes contra crianças e adolescentes. Então, a depender do conteúdo que for compartilhado, isso é sim crime. Isso pode gerar uma repercussão criminal, penal, ou uma repercussão civil quando violar o direito à imagem ou o direito à honra, o direito da personalidade de alguém. O senhor acredita que o brasileiro tem a sensação de impunidade na internet? E outra pergunta, como andam as punições de crimes cibernéticos? Infelizmente, o Brasil, além de ser um país profundamente marcado pela violência, é um país profundamente marcado e conhecido pela impunidade. E é assim muito antes da internet existir. Eu citava o caso dos homicídios. Dos 59 mil homicídios que acontecem no país, apenas 7% são efetivamente punidos. Ou seja, 93% dos casos de homicídio não geram nenhum tipo de punição. Então, na internet não é diferente. A maioria dos crimes praticados pela rede, eles permanecem impunes. E é evidente que há um esforço crescente das autoridades, sobretudo da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, em combater os crimes praticados contra direitos humanos na rede. A Polícia Federal já prendeu mais de 500 agressores sexuais que usaram a internet para divulgar imagens de pornografia infantil. Mas em relação a outros crimes, ainda há um sentimento de impunidade muito grande. Então, é preciso avançar, sobretudo capacitando as polícias, capacitando o Ministério Público, capacitando o próprio Poder Judiciário, para que esses casos eles sejam investigados, processados e julgados com celeridade. Afinal de contas, justiça lenta reforça
o sentimento de impunidade. Justiça lenta se confunde com injustiça. Então, melhorar a tramitação, acelerar a tramitação dos processos, permitir que a dinâmica da investigação ela acompanhe o ritmo da dinâmica de como esses crimes são praticados quando são utilizadas tecnologias da informação e comunicação. A percepção que eu tenho muitas vezes é de que o crime é digital, mas a investigação ainda é, muitas vezes, analógica. Então nós precisamos aparelhar as polícias, nós precisamos aumentar o efetivo no âmbito das polícias e também melhorar a estrutura que o país tem para investigar os crimes quando praticados pela internet. E, sobretudo, investir em políticas públicas de prevenção e educação. Afinal de contas, é melhor prevenir os crimes do que ter que puni-los. E a escola e o poder público têm um papel fundamental nisso. Esse, inclusive, é um mandamento do artigo 26 do Marco Civil da Internet, que determina que os estados e o poder público devem, em parceria com os outros setores da sociedade, promover ações e atividades para estimular o uso ético, seguro e responsável da internet. Nós temos no Brasil 120 milhões de usuários, existem quase mais de 80 milhões de brasileiros que ainda não acessam regularmente a internet, mas o fato é que nós sabemos que a inclusão digital ela chegou para muitos brasileiros, mas ela não veio junto ao mesmo tempo, junto com a educação digital. O senhor acredita que daqui a algum tempo a gente vai precisar de mais departamentos exclusivos para crimes cibernéticos? Sem dúvida. Quando a gente olha, por exemplo, países como Estados Unidos, muitos países europeus, já existem unidades dedicadas exclusivamente a conduzir investigações de crimes praticados pela internet. Aqui mesmo no Brasil já existe uma unidade na Polícia Federal e em algumas secretarias de segurança pública e também no próprio Ministério Público. O Ministério Público Federal em São Paulo tem um núcleo especializado na repressão a crimes cibernéticos. Existem 10 procuradores da República que compõem o núcleo e 7 servidores, analistas e técnicos que dão suporte e apoio aos procuradores da República. No Rio Grande do Sul também há um grupo especializado, no Rio de Janeiro também há, mas o país ele tem dimensões continentais, não é? Então, o desafio é exatamente aparelhar as polícias para que elas, inclusive a Polícia Civil, que atende o cidadão que é vítima de calúnia, de injúria, de difamação, de ameaça, suspeitas de casos que envolvem suicídio, incentivo ao suicídio e auxílio ao suicídio. Esses casos que são de atribuição da Polícia Civil, eles muitas vezes não são investigados, não são resolvidos a bom termo, até porque a estrutura das polícias civis nos estados, ela não é homogênea. Então, em estados da região norte do país, da região nordeste, ainda há uma carência muito grande de delegacias, de policiais treinados, de ferramentas para conduzir investigações de crimes que acontecem pela internet. Tiago, muito obrigado pela entrevista. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu agradeço a você. O programa Justiça Legal de hoje chega ao fim. A sua audiência é motivo de satisfação e muito orgulho para toda a equipe do programa. Contamos com a sua preciosa audiência na semana que vem. Até lá.